Olá, abençoados, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Richardson, do Ministério Internacional Cristão em Graça, e quero fazer um convite a todos vocês a que estejam atentos à mensagem parte 2. Vamos falar sobre dízimo bíblico versus dízimo inventado. Dízimo bíblico versus dízimo inventado. Esse tema está trazendo aí esclarecimento a muitos eleitos de Deus. Muitos estão entendendo o que significa dízimo bíblico, segundo as Escrituras, não segundo o que os homens criaram e inventaram, Já deixo a deixa e explico a vocês que no ano 585 depois de Cristo, num concílio da Igreja Católica, eles transformaram o dízimo bíblico em um dízimo em dinheiro. Então as pessoas pensam que o dízimo sempre foi dinheiro e nunca foi. Não somos contra em ofertar, em cooperar para fazer com que a palavra corra. Não, isso aí é Deus que coloca no teu coração segundo o Senhor propôs no seu coração, não segundo um mandamento, não segundo uma regra estabelecida, mas segundo Deus. Paulo disse: Deus ama aquele a quem dá com alegria, fazendo Deus em nós o que é agradável diante dele. Então nós não nos guiamos pela lei de Moisés. E também uma deixa que eu quero deixar para vocês aqui, que somente os levitas, das 12 tribos, a tribo de Levi foi a tribo escolhida por Deus para não trabalhar, para não colher do campo e nem semear, mas essa tribo de Levi foi escolhida para ser sustentada pelas 11 tribos restantes. E era um dízimo, animais, grãos, cereais, frutos da terra. Então essa tribo de Levi era sustentada pelas 11 tribos. Por isso lá em Malaquias capítulo 3, versos 10, capítulo 3, versículo 7 em diante, ali o profeta Malaquias explica que aquele que não entregava o dízimo estava roubando a Deus e era amaldiçoado com gafanhotos, e Deus puniria, amaldiçoaria assim o seu povo que não obedecesse ao mandato de Deus. Veja que ali não tem nada a ver com dinheiro, fala de gafanhotos, fala de mantimentos, e ali diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E essa casa do tesouro, o sistema religioso diz que é a igreja. Não, essa casa do tesouro eram departamentos, armazéns chamados de siló. Você pode pesquisar isso na internet, até na internet. Eram silós, armazéns que Deus tinha ordenado para que a tribo de Levi separasse e assim mesmo guardasse os mantimentos ali para que a tribo de Levi pudesse ser sustentada. E também a tribo de Israel, com esse dízimo, ajudava os pobres e os necessitados, as viúvas. Você sabe que com o passar dos anos as pessoas foram mudando, E isso surgiu, essa mudança, esse câmbio foi na Igreja Católica no ano 585 depois de Cristo. E como a Igreja Evangélica saiu da Igreja Católica, Martinho Lutero fez a reforma, entre aspas, que não reformou tudo, tanto é que essa mentira do dízimo como dinheiro surgiu. E as igrejas chamadas evangélicas, por que eu digo chamadas? Porque não são evangélicas, porque não pregam o Evangelho. Essas igrejas se acharam donas da verdade e continuaram com essa mentira. Paulo diz: os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Os que pregam o Evangelho. Eu te pergunto, esses homens maus e perversos do sistema religioso, eles pregam o Evangelho ou eles pregam lei? Se pregam lei, então não podem viver do Evangelho. Estão roubando, estão saqueando, estão tirando direito daqueles que realmente têm direito. O apóstolo Paulo tinha direito de viver. Ele falou: olha, assim ordenou o Senhor, os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Mas no verso posterior ele fala que ele preferia não receber da igreja.
Ele preferia morrer do que alguém tirasse a glória dele de anunciar de graça o Evangelho de Cristo. Veja que isso não é um mandamento, isso foi uma opção do apóstolo Paulo. Então aqueles que pregam a graça, ensinam a graça de Deus, podem viver do Evangelho. Sim, mas não podem ficar ensinando dízimo como dinheiro. E nem com essa historinha de falar que o dízimo é voluntário, o dízimo de Abraão voluntário. Não vem com essa história, porque o apóstolo Paulo nunca, em nenhuma das suas cartas, ele disse claramente, olha, recebam o dízimo, vocês, pastores, líderes, recebam os dízimos conforme Abraão fez. Não tem nada a ver, isso é uma mentira. Né? Entregue o dízimo como Abraão entregou. Você vê o apóstolo Paulo falando sobre isso em suas cartas? Não. Você pode ver lá em Hebreus, capítulo 7, verso 5. E nem sabemos se o escritor de Hebreus foi Paulo, hein? Mas foi alguém, com certeza, de Paulo ou o próprio apóstolo Paulo. Ali diz que os da tribo de Levi estavam ordenados a receberem dízimo. Os da tribo de Levi. E hoje, depois da cruz, se o fim, né, do sacerdócio levítico foi na cruz, não existe hoje sacerdotes levíticos. Tanto é que os padres são chamados de sacerdotes. Está vendo? Para tentar enganar o povo. Nós somos os sacerdotes. Nós somos a continuidade da tribo de Levi. Então nós podemos receber o dízimo, né? Que eram alimentos, eles transformaram em dinheiro. Então, abençoados, não fiquem chateados com isso, porque até mesmo há abençoados de ministérios em graça que pregam o dízimo como dinheiro. Eu quero dizer a você que se esse trabalho que Deus colocou nas suas mãos é de Deus, ele vai continuar com dízimo, sem dinheiro, vai continuar. Se você ficar calado, as pedras vão clamar. Então eu aconselho a você a permanecer firme na graça. Sim, pode falar de ofertas voluntárias, podem falar de semente, donativos, né? Fazer com que a palavra corra, ajudar os necessitados, mas falar que dízimo é dinheiro, isso aí já é conversa para boi dormir. Então a igreja está ficando esperta e inteligente, e vai provar você, hein, líder? Vai provar você, líder, porque a igreja tem acesso à internet. Não adianta você proibir a igreja de não assistir, de não ver a internet. A internet tem acesso a todos hoje em dia. Então a igreja já sabe, a igreja abençoada, a todos nós, a igreja de Cristo já sabe, já está entendendo que o dízimo nunca foi dinheiro. E vai ficar prestando atenção atenção em você, para ver se você vai obedecer o chamado da graça. Não é o meu chamado, não é uma invenção minha, está escrito, né? Se nós falamos que somos em graça, pregamos tudo que o apóstolo Paulo prega, e Paulo nunca falou de dízimo, por que o dízimo nós vamos manter como dinheiro se o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, nunca falou de dízimo? Parou para pensar nisso? Parou para refletir? Então a igreja está pensando. Então eu tenho certeza, eu falo no amor de Cristo a todos vocês que anunciam a graça de Deus. Fala a verdade, fala que recebe aí, que a igreja contribua para fazer a palavra correr e ser glorificada, né? Ajudar em um orfanato, ou ajudar uma instituição de caridade, né? Mas não fique falando de dízimo, porque fica chato. A igreja já está entendendo que isso não tem nada a ver. Aí vai ver se você tem ventre ou não, ou se você realmente é um amante da verdade. Olha, tem aqui abençoado nos assistindo aqui. Desculpa que foi passando, fui falando e não vi. Janete Maia está nos assistindo, abençoada graça e paz. Andréia, abençoada colaboradora do nosso Ministério Internacional Cristão em Graça também, aqui conosco. Dairon, bendecido hermano de Colômbia, graças por sua sintonia, bendecido. Mais alguém aqui? Valdir, meu amigo Valdir, quanto tempo não te vejo, hein, Valdir? Valdir de Jesus, abençoado. Bom rever o amigo aí. Deixa eu ver aqui. Lastênia Alonso Garcia, bendecida com toda a bendição. Saludo desde Rio de Janeiro, Brasil, a você. Isadora Ribeiro, abençoada. Dairon. Alexander Gutierrez, é meu sobrenome. Eu sou Richardson Alexander. Esse é Alexander Gutierrez, bendecido.
Marcelo Mesquita, abençoado, graça e paz, eleito de Deus aí, mora em Cachoeira de Macacu, abençoado Marcelo Mesquita. Ah, papai, graças a Deus pela tua vida. Mas quem aqui? Maria Terezinha da Costa, abençoada, graça e paz. E aí vão entrando os eleitos de Deus. Deixa eu ver se eu pulei alguém aqui. Ricardo Lopes, graça e paz, abençoado, Ricardo Lopes. E esse vídeo vai correr aí e eu recebo que você está atento ao que se diz. Porque, abençoado, há necessidade de uma reforma dentro da graça de Deus. Alô? Porque tem coisas aí que se dizem em graça que não tem nada a ver com graça. Porque nós aprendemos, né? E eu louvo a Deus pela vida de José Luiz de Jesus Miranda. José Luiz de Jesus Miranda foi um homem que Deus levantou para trazer a graça de Deus. Aí, depois da morte do apóstolo Paulo, quem surgiu no cenário foi José Luiz de Jesus Miranda e anunciou a graça aí por todo mundo. Se desviou, sim. Mas até a página B, ele anunciou esta graça de Deus. Opa, aqui escureceu a tela, deixa eu ver aqui. Voltando aqui, vamos voltar, voltou. Então ele anunciou essa graça de Deus aí, louva a Deus pela vida dele, mas ele não está entre nós. E continue, o evangelho tem que ser pregado. Paulo falou que a palavra não está presa, né? E a palavra tem que continuar. A palavra, ela permanece para sempre. A carne, ela se desfaz, mas a palavra é viva e eficaz e ela permanece para sempre. Paulo disse, aviva o dom que há em ti. Aviva o dom que há em ti. Então, se você tem um dom, uma chamada para falar dessa palavra, continue a falar desta palavra. Não temas, não te cales, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Lembre-se que o Senhor tem muito povo nessa cidade aonde você está abençoado. E é necessário que você fale, porque a palavra diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quando nós anunciamos a graça de Deus, o Evangelho de Cristo é Cristo falando. É o bom pastor anunciando a sua verdade. O apóstolo Paulo disse, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Qual é o sonido certo? É o sonido em linha com o novo pacto, de melhores e superiores promessas, pautado, baseado nas 14 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, de Romanos a Hebreus. Se está nas 14 epístolas, recebemos. Se não está nas 14 epístolas, é lixo, é esterco, não recebemos. Porque Paulo lançou o fundamento à igreja gentílica e o fundamento ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo e esse ressuscitado. Graça e paz, abençoados. Compartilhe esse vídeo e eu quero dizer a vocês que nós temos uma rádio web chamada predestinados.net. Predestinados.net. Você pode acessar de seu celular, tablet, computador e faça com que essa palavra da graça corra e seja glorificada. Boa tarde, eleitos. Graça e paz.